É, 2 Timóteo 1,6, por favor. 2 Timóteo 1,6, por favor. Diz assim: por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vê outra tradução, NVT, por favor. Por essa razão, pois te admoesto, que reavives a chama, né? Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Então aqui tem uma coisa super interessante, ele fala assim, eu quero te lembrar. Por que eu quero te lembrar? Porque você pode esquecer. Eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Eu quero te lembrar que é sua responsabilidade. Não está escrito isso aqui não, mas subentende, né? Eu quero te lembrar que é sua responsabilidade avivar a chama do dom que Deus te deu. É a sua responsabilidade. Você reavivar, você cuidar da chama, do dom que Deus te deu. Mas você recebeu quando essa chama? Quando? Quando eu impus minhas mãos sobre você. Então aqui nós estamos diante de um ensino muito interessante, algo muito importante que é imposição de mãos. Você recebe os dons através da imposição das mãos. Quem impõe as mãos? A igreja. Quem impõe as mãos? Os pastores. Quem impõe as mãos? Os líderes. Quem impõe as mãos? Somos nós, impomos as mãos. Porque nós compartilhamos, dividimos o dom que nós temos, compartilhamos na sua vida. Então, por isso eu quero te lembrar, meu querido Timóteo, de você avivar, de você conservar, de você alimentar a chama do dom que Deus te deu quando impus minhas mãos sobre você. Isso é muito importante, isso é uma riqueza. Você tem uma riqueza depositada na sua vida. Existe uma riqueza. Não permita que essa riqueza seja perdida na sua vida. Se ele diz aviva, é porque ela pode se apagar. Quando ele diz aviva, é que ela pode deixar de existir, né? Então ele fala assim, aviva, cuida. Você tem um tesouro enorme dentro de você. Muitos não creem nisso. Existem promessas sobre a tua vida. Fala, eu recebo. Fala assim, eu recebo. E você é extremamente abençoado. Por que você é abençoado? Caramba, onde nós estamos? Nós estamos dentro de uma igreja. Caramba, onde nós estamos? Nós estamos ouvindo uma palavra. Uma palavra. Caramba, nós passamos agora por um momento de louvor abençoadíssimo. Você é abençoado pelo louvor, pelas orações, pela palavra, pela verdade bíblica que tem raízes profundas e que chega para você com setas de indicação e direção. Você tem como se achar em qualquer situação. Por quê? Porque a verdade bíblica, a verdade que transpassa esse púlpito tem raízes. Não falamos de, eu acho que... Não, eu acho que... Eu acho que o quê? Não, eu acho. Afinal de contas, todo mundo acha alguma coisa, não é? Você não acha que o Hendrick tinha que ter entrado ontem no jogo, sim ou não? Tinha que ter entrado no jogo. Para fazer um golzinho, fazer a diferença. Tinha que ter entrado no jogo. Entendeu? Tinha que entrar ele, Pedro, Arrascaeta. Tinha que entrar. Tivesse o ataque do Flamengo, não tinha ficado 1-1, entendeu? Eu acho. Cada um acha alguma coisa. Se eu perguntar para você, que carro que você gosta? Cada um gosta de um carro. Mas aqui nós não falamos de achismo, nós estamos falando de raiz de Bíblia. Raízes profundas, que tem revelações, que não se
que são imutáveis, que não mudam. Olha só, preste atenção. Preste atenção. A cultura muda. Você imaginou um dia, você está numa igreja, sentado numa mesa, a igreja toda colorida, dá uma olhadinha. Portais. Você já imaginou uma igreja assim? Um dia você dá, né? Não, isso é cultura, cultura. Tá, coisa mais linda, mas tá bonito demais isso aqui. É cultura. Mas a verdade bíblica não muda. Então, você precisa, atenção, a preocupação de Paulo com Timóteo é, Paulo, não desista. Paulo, cresça. Timóteo, Paulo para Timóteo. Paulo dizendo assim, Timóteo, cresça. Timóteo, não resista os dons que tem na sua vida. Timóteo, multiplique seus talentos. Timóteo, desenvolva a sua salvação. Tem um versículo na Bíblia que Paulo fala assim, desenvolva, pois, a sua salvação. A salvação é um diamante que precisa ser lapidado. Para quê? Para você tirar o melhor do diamante. Eu já falei aqui, um diamante, ele bruto, muitas vezes é uma pedra feia. Duvido que você abaixe para pegar. Tão feio que é. Mas quando ele é lapidado, o diamante vira brilhante. E aí, quando a luz bate nele, ele reluz, né? Ele multiplica a luz. Diamante. A salvação é um diamante que precisa ser lapidado. E tem que ser lapidado com cuidado. Para quê? Quanto mais a lapidação for melhor, for perfeita, for excelente, mais vai traduzir a luz, mais vai expandir a luz. Mas para isso precisa ser lapidada. Avivar a chama, para quê? Não importa quantos talentos você tem, multiplique. Não importa. Não enterre seus talentos, multiplique. Tem quantos talentos? 5, multiplica. Tem quantos talentos? 2, multiplica. Tem quantos talentos? 1, multiplica. Hein? Lembra. Eu contei aqui uma vez a história, isso há muitos anos atrás. Eu estava numa igreja e teve lá uma Semana Santa. E na Semana Santa trouxeram um pastor para pregar. E eu fui lá. Nessa época, eu morava numa cidade do interior de Goiás e fui lá na igreja. O pastor pregou, parece que quinta, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, não sei bem como é que foi. O cara tinha 2 metros de altura, parecia um armário, bonito. A mulherada dobrou a audiência da igreja. O bicho tem uns dentão assim, quando ele sorriu, um bocão assim. A mulherada. Impressionante o cara. O cara pregou. A gente não dava um pio. Sabe que a igreja não dá um pio? O cara pregando. Nossa, puxa vida. Domingo de manhã era o último culto dele. Eu estava no coral. Eu cantava, eu era baixo. Só nessa igreja aqui que não me deixa eu cantar. Essa igreja não, fazem acepção de pessoas aqui. Tudo bem, não tem problema não. Eu no coral, na sábado, no domingo cedo, ele começa a pregar, abre a Bíblia, pregação. Aí de repente ele fala assim, eu tive um tempo difícil de depressão, não sei o quê. Aí ele fala assim, mas eu quero falar com vocês. Desceu do púlpito, foi pro piano, tinha um piano de cauda, e ele começa a tocar piano. Eu falei, não, o cara sabe tocar piano. Não, o cara sabe tocar piano, o cara... E aí começa a cantar uma música maravilhosa, um hino, meu Deus, o Senhor me tirou, não sei o quê, venceu meus inimigos e tal, e a gente...
Aí daqui a pouco ele falou assim, Deus me deu essa música. Ele que compôs a música. Eu falei, covardia. Eu falei, Deus, o Senhor deu tudo para ele. Nada para mim. Caramba. Querido, vou fazer uma pergunta para você. Ele é maior do que você, sim ou não? Esse pastor aí é maior que você, sim ou não? Ah. Será? Eu conheço você. Você não sabe cantar. Você não sabe tocar piano. Nunca soube que você gravou uma música que você sabe. Mas preste atenção. Diante de Deus nós somos todos iguais. Todos iguais. Uns podem ser maiores, ter uma capacidade de armazenar mais, outros menos. Mas, diante de Deus, a única responsabilidade que nós temos é que nós temos a responsabilidade de multiplicar o que nós somos. Os nossos talentos. Se você tem 5, multiplica 5. Se você tem 2, multiplica 2. Se você tem 1, multiplica 1. Mas você tem que multiplicar. Você não pode pegar o teu talento e enterrar. Ah, mas eu não sei. Alguma coisa você sabe. Alguma coisa a igreja já imprimiu em você um talento. Alguma coisa. Se você tem um talento, você precisa multiplicar esse talento. Lembra? A descendência de Abraão começou com o filho Isaque e virou uma multidão incontável. Mas começou com um filho, Isaque. Quase que não sai, Isaque. Mas saiu. Cresceu. Você tem que entender isso. Às vezes você tem tão pouco. Entrega o teu pouco nas mãos ungidas do Senhor, que Ele multiplica. Deus impôs sobre você dons e talentos. Mantenha a chama que há em ti. Aviva o dom, aviva o talento que há em ti. Agora eu quero falar uma coisa para você. Chama precisa de combustível. Aviva a chama do dom de Deus, que Deus lhe deu através da imposição das minhas mãos. Chama precisa de combustível. Cuidado! A sua chama pode apagar. Se não der combustível, ela apaga. Pode apagar. Então você precisa alimentar a chama. A responsabilidade é sua. E através da imposição de mãos. Quem é você? Quem é você? O que você tem? Assim, você precisa descobrir qual é o seu dom, você precisa descobrir qual é o seu talento e trabalhar em cima disso. Tem gente que tem um dom de fé, agora você precisa trabalhar esse dom, para esse dom crescer. Tem gente que tem dom de liberalidade, de investimento na obra. Ativa esse dom, aumenta esse dom. Tem pessoas que têm dom de governo, ativa esse dom. Você precisa ativar aquilo que Deus te deu. Agora, isso tem uma palavra muito chave que eu tenho falado muito, é intencionalidade. Para você ter um dom, e esse dom crescer, precisa ter intenção. Primeira coisa que você precisa fazer. Primeira coisa que você precisa. Qual é o combustível que eu preciso? Quais são os combustíveis que eu preciso? Primeiro, oração. Tempo de oração. Cultura de oração. Orar sem cessar. Moisés desce do monte brilhando. Por quê? Porque ele estava com Deus. Oração, inclusive uma oração que permite que Deus fale com você. Uma oração que permite que Deus tenha liberdade de falar com você. Deixa eu falar uma coisa assim, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que não tem tempo para gastar com Deus. Porque existe um Deus na vida deles. Chama-se boletolatria. Eu tenho que passar boleto.
Aí quando eu pago um boleto, eu vou pagar outro boleto. Quando eu pago uma dívida, eu vou pagar outra dívida. Eu não tenho tempo com Deus. Assim, eu aprendi que hábitos você constrói devagar, lentamente. Hábitos, você constrói o hábito da sua oração, o hábito do seu devocional. Você constrói 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Leia o livro de João, maravilhoso. Oração é coisa fundamental, oração é combustível. Oração permite você falar com Deus e Deus falar com você. Nós temos aqui uma oração todo dia, 6 horas da manhã. Participe. Eu me lembro que teve uma Copa aí, não sei, me lembro qual foi, que o povo acordava 2, 3 horas da manhã para assistir a Copa. Pô, se você acorda 2, 3 horas da manhã para assistir a Copa, você pode acordar um pouquinho mais cedo para você orar. Segunda coisa, segundo tipo de combustível, estudar a palavra. Estudar a palavra. Alguém deve estar falando assim, interessante, ele já falou isso outra vez. Aí o outro, não, ele já falou isso várias vezes. Interessante, ele muda a pregação dele, não? Poxa, podia falar outra coisa. Ai, não tem jeito. Tem 5 assuntos na Bíblia que você tem que pregar direto. Oração, palavra, perdão, semeadura. São coisas que fazem parte da palavra. Estudar a palavra. Ou estudar a palavra é ouvir, estudar, compartilhar. Eu falei compartilhar. Quando é que você abriu a boca para compartilhar? Tudo que você tem, que você não compartilha, você perde. Lembra? Mar morto é morto porque não dá nada. Ele é morto, ele só recebe. Aí fica morto. Não tem peixe no mar morto, só tem sal, porque ele recebe e não dá. Né? Você precisa compartilhar a palavra, estudar a palavra. A palavra é alimento. Coloca aí Salmo 1, 2, 3. Versos 1, 2, 3 para mim, por favor. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Para aí. Tem prazer. Tem prazer. Tem prazer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quero fazer uma pergunta, uma enquete, uma pesquisa aqui. Quem tem prazer de andar na esteira? Andar na esteira. Alguém aqui? Alguém? Gente, ninguém? Ninguém? Nenhum homem? Mas vamos lá. Pesquisa. Quem é que aqui anda na esteira quando vai na academia? Meia hora? Meia hora, né? Meia hora. Obrigado, gente. Obrigado pela sinceridade. Gente, você pode começar alguma coisa que você não tem prazer, mas você sabe que você precisa. Você vai para a esteira. Outro dia um cara falou assim, a vida passa pela esteira. Eu falei, como a vida? Se eu quero chegar nos 90 com saúde, eu tenho que passar por aqui. Passa por aqui. A vida passa pela esteira. A vida passa. Ai. Uma vez eu passei uma vergonha, várias vezes já passei vergonha, né? Uma vez eu fui conversar com o cara falou assim, tem um cara endemoniado ali, vamos lá. Você não é crente? Sou. Vamos ali, o cara tá endemoniado. Aí, não teve jeito, tive que ir. Não tinha mais ninguém, só era eu. Cheguei lá, cara, o cara forte pra caramba, grandão, quieto assim, ó. Sentado na cama, quieto, dizendo... O cara não estava endemoniado, não. O cara estava num surto lá. Mas aí eu comecei a... Posso orar por você? Aí o cara começou a discutir Bíblia comigo. O cara bateu tanto em mim. Mas bateu tanto. Que quando eu saí de lá, eu falei assim, gente, eu preciso aprender mais a Bíblia. Porque o cara bateu em mim. Eu falei, claro, era o capeta que estava falando ali. Mas
cara, eu preciso, a minha fé precisa ter raízes mais profundas. Senão eu tomo uma surra dessa, tomo outra, falo, a Bíblia não está com nada. Mas sou eu que não conheço. Então aqui ele fala, medita nela de dia e de noite. Quando você medita na Bíblia de dia e de noite, você passa a ter prazer. Prazer. Quando eu era geólogo, eu trabalhava numa região muito interessante, difícil, geologicamente falando, no ambiente geológico, difícil de existir. Eu fui premiado, que eu fui trabalhar numa área que poucos no mundo tinham depósitos de cobre, níquel, o meu chefe falava assim, estuda, cara. Eu estudava, eu ia para a Austrália, estudando, né? Pegando os livros, né? Os trabalhos, Austrália, não sei o quê, e o pessoal da Inglaterra mandou para mim, caramba, olha só que maravilha, pode ter minério, pode ter isso, e eu descobrindo coisas, não achamos minério. Até hoje não achamos, pode ser que um dia ache lá. Mas assim, eu tinha o prazer de, ficar sabendo o que estava acontecendo. Cara, você já viajou nas asas do Espírito através da palavra de Deus? É incrível. Ele revela cada coisa para você incrível. É melhor do que série da Netflix. Aí então ele fala, tem prazer na lei. Tem prazer na lei. Tem prazer. E nela medita de dia e de noite. 3. Ela é como a árvore plantada à margem do rio. Uma árvore plantada à margem do rio. Que dá o seu fruto no tempo certo. Sabe por que a árvore dá fruto no tempo certo? Porque ela está plantada na margem do rio, onde tem água o ano todo. Quando eu trabalhava em Goiás, eu olhava a fotografia aérea e falava assim, caramba, tem um córrego aqui. Como é que eu sabia que tinha um córrego? Porque estava escuro, árvores. Eu dava 3 passos, 1, 2, 3, estava no seco, capim seco, palha. Eu dava 3 passos, 1, 2, 3, eu estava debaixo de uma árvore frondosa, gostosa. Aquele fresquinho, aquela água correndo ali. Por quê? Porque a árvore bebe daquela água. Plantada à margem do rio, que dá fruto no seu tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E ela prospera em tudo que faz. Eu entendo aqui que você, quando lê a Bíblia, ama a Bíblia, medita a Bíblia, de noite, você não precisa nem fazer botox. Desculpe. Não precisa nem fazer botox. Por quê? Não murcha. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Suas folhas nunca murcham. Por quê? Porque tem vida. Vida, seiva, alimentos. Agora vem uma palavrinha aqui importante. E ela é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Árvore plantada viva. Árvore plantada viva, com galhos. Árvore plantada viva, que dá sombra, que dá remédio, que dá fruto. Amém? Que dá seu fruto no tempo certo. Dá fruto. Suas folhas nunca murcham. Tá bom para vocês aqui? Tá bom? Pode parar aqui? Para aqui. Para aqui. Para aqui. Não. Continua. Só se vocês pedirem, continua, eu vou continuar. Continua. E continua. E ele prospera. Em tudo o que faz. Olha só, eu não sou contra você assistir o seu podcast, eu não sou contra você assistir a fulano de tal falando, ciclano falando, né? Eu sei que você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é botar aquela porcaria do YouTube, escutar o Nicolas falando, entendeu? Eu sei disso, mas, cara, isso não te faz prosperar, não. A primeira coisa que você tem que comer de manhã é alimento do céu. É o pão da vida.
É o pão que vem do céu. A primeira notícia que você tem que ouvir são as notícias das boas novas, que fazem você uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto o ano todo no seu tempo, que suas folhas não murcham, e por isso prospera, 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 prospera. Por que não há mudanças na nossa vida? Por quê? Porque nós não temos combustível. Precisa de combustível para a mudança. Precisa de combustível para a transformação. Nós estamos vivendo uma geração de muito mimimi. Nós estamos vivendo uma geração de muita reclamação. Nós temos muita fofoca. Cara, enche da palavra. Enche da palavra. Transformação. Eu vi pessoas serem transformadas. Gente, dinheiro não transforma ninguém. Mas a palavra tem poder de transformar. Quando a palavra vem e você é alcançado por ela, a palavra vem em nome de Jesus. Em Atos capítulo 6, os apóstolos estavam sendo chamados para distribuir alimento. As viúvas estavam reclamando, não chega alimento para mim. Aí eles, o que eles fizeram? Eles elegeram os diáconos. Por quê? Porque ele falou assim, nós temos que nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Jesus veio, morou entre eles, viveu entre eles, fez milagres, morreu, ressuscitou, foi embora. Agora, eles precisam entender, vem cá, eu quero entender o que aconteceu. Eu quero entender, desde Gênesis até... Eu quero estudar os pergaminhos, a palavra, os profetas, para entender o que aconteceu. E eles, então, se debruçavam nas Escrituras para entender. Eu desejo a vocês, e nós vamos orar sobre isso, para que vocês sejam ungidos com um prazer imenso da palavra. Apaixonados pela palavra, apaixonados pela palavra, apaixonados pela palavra. 3. Terceiro combustível importante, frequente ambientes. Que tipo de ambiente você frequenta? Que ambiente que você frequenta? Ele traz desafios? O ambiente traz desafios para o seu crescimento. Para o seu crescimento. A igreja existe para te dar combustível. A igreja existe para te dar força, para que a tua chama não se apague. Caverna de Adulão. Caverna de Adulão era um bando de gente endividada, amargurada, desanimada, oprimida, machucada. Eu vou falando, vocês vão levantando a mão, tá? Machucada, oprimida, que já desistiram da vida. Davi chegou lá. Só tem fera aqui, hein? Só tem um brigando com o outro, um mexendo na marmita do outro, um ele não falou comigo, o pastor aí não me deu atenção, ele me maltratou, cheio de coisinha, mas Davi chegou e mudou o ambiente. Vocês, e a Bíblia diz, tem um versículo que eu fico maravilhado, fala assim, e Davi se fez chefe deles. E Davi se fez chefe deles. E se tornaram o quê? Os generais de Davi. Os generais de Davi. Aquelas pessoas mais importantes que pegavam na espada e lutaram, que foram importantes nas grandes conquistas de Davi. Quem? Caverna de Adulão. Quem? Ambiente. O chefe mudou o ambiente. Um ambiente que se tornou desafio. Um ambiente que acreditou. Eu frequentei muitas academias e eu via que muita academia de judô, de jiu-jitsu, puxa vida, a impressão que o líder dá de desafiar, dizer você vai ser campeão, você tem potencial, e tirar garotos completo assim, de garotos sem nenhum compromisso com a vida, completamente sem orientação, se tornaram campeões. Campeões.
Mas por quê? Ambiente. Um ambiente que te desafia. Nós queremos te dar combustível. Você se mistura com o ambiente. Mas para isso, sabe como é que é? Você não pode chegar no ambiente e dizer assim, ah, maravilha, gosto muito daqui. Aqui só tem pessoas maravilhosas. Mas eu não me misturo. Tem gente aqui que eu tenho vontade de pegar um laço e laçar o cara. Pô, o cara está na igreja há 20 anos, nunca me deu um abraço. Vem me dar um abraço hoje, é o dia do pastor. O cara, quando bate o sinal aqui, eu dei a benção, o cara sai correndo. É que pode. Não se mistura. Ah, peraí, então você não pertence a esse ambiente. Esse ambiente é para você se misturar. Outra coisa, vem para a igreja com vontade de dizer amém, gente. Vem para a igreja. Isso é outra crise que eu tenho. É outra crise que eu tenho. Caboclo, quando era na época do samba. Uhul! Aí começava a cantar uma música. Uhul! Chega aqui. Cara, se mistura. Tá certo. Por exemplo, eu sou tímido. Tudo bem, você é tímido. Ótimo. Seja bem-vindo. Tem lugar para você. Mas você precisa se misturar. Alguém sabe o teu nome? Alguém sabe a sua vida? Alguém sabe dos teus desafios? Queremos orar por você. Por isso que existe a célula. Levanta os braços. Tenha a cultura da fé. Aleluia! Quando o pastor pregar, grita aleluia, amém. Quando o pastor pregar, você fala eu recebo. Quando o pastor pregar, você fala eu creio. Eu creio! Eu creio! O fogo desse lugar vai te contaminar. O fogo desse lugar vai te contaminar. Vai contaminar a sua vida, vai contaminar a sua agenda, vai contaminar os seus desafios. Você tem desafios e nós queremos estar do seu lado. E esse desafio. Quarto tipo de combustível, relacionamento. Relacionamento. Com quem você tem andado? Quem você tem ouvido? Com quem você tem gasto o seu tempo? Relacionamento. Eu tive várias pessoas importantes na minha vida. Pastor Jack Shirley, que foi nossa cobertura espiritual há muitos anos atrás, ele me ensinou uma coisa chamada presença de Deus. Eu era cristão, mas a minha origem era uma coisa assim muito racional, muito. Ele ensinou sobre presença de Deus. Eu amava ver aquele homem louvando a Deus. O rosto dele, assim, para mim às vezes brilhava. A presença de Deus. Uma vez eu fui almoçar com ele, eu e a Ana fomos almoçar com ele, e ele e a esposa, e ele orou. Ele orou. Se eu tivesse uma faca, passava assim, eu estava cortando alguma coisa, porque de tão forte era a presença de Deus. Ele me ensinou a presença de Deus. Relacionamento. Me relacionei com ele. Bispo Rodovalho é aquele cara do avançar, do sonhar, de multidões. Eu aprendi isso com ele. Eu cheguei um dia na casa do Bispo Rodovalho, eles estavam comendo arroz e tomate. Era pobre. 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 Era ele e a mulher, ele e Lúcia. E um filho naquela época. Eram muito pobres. Ele era monitor de física na faculdade e recebia sim, recebia não, e se virava. Mas é a igreja. Eu vi o pouco virar muito. Eu vi o pouco se multiplicar. Eu vi a fé de um homem se transformar em multidão. Eu vi isso. Isso é relacionamento. Isso me contamina. Isso aumenta a minha chama.
Isso, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, isso não me faz desanimar, porque eu tenho combustível na minha chama. Relacionamento. Meus livros, minhas pregações me fazem crescer. Me fazem crescer. Coloca aí Deuteronômio 34:9. Já estou terminando. Hein? Josué, filho de Num, estava cheio, finalzinho de Deuteronômio. José, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Opa! Ele estava cheio de... Pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Por isso os israelitas lhe obedeceram. Por quê? Porque viram que nele havia unção. Por que havia unção? Porque Moisés impôs as mãos. Por isso que é importante uns aos outros. Por isso que tem depósito uns aos outros. Por isso que quando você está nos relacionamentos e você se mistura, você recebe uns aos outros. Você recebe a unção que você não vai receber em casa, sentado no sofá. Você que está em casa, achando que... Não, vem se misturar uns aos outros. Vem receber unção uns aos outros. Vem em imposição de mãos uns aos outros. Vem se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo uns aos outros. Porque se não tiver uns aos outros, não tem. Moisés acordou. Josué acordou, filho de Num. Que legal. Não. Josué, ele andava atrás de Moisés. Moisés saía do arraial, ele estava atrás do arraial. Moisés parava, ele parava. Moisés armava a tenda da congregação, onde ele recebia a presença de Deus. Josué estava na varanda do lado. Mas ele recebeu. Por que Josué tem um livro de Josué? Porque ele recebeu. Por que Josué se tornou um campeão? Por que Josué fez? Ele conquistou a terra prometida. Quem conquistou a terra prometida foi Josué. O líder Josué. Por quê? Porque ele tinha unção de sabedoria. Por quê? Porque ele recebeu. Por quê? Moisés impôs as mãos uns aos outros. Eu quero terminar aqui. Por isso que eu digo para você, querida, essa igreja está cheia do poder de Deus. Essa igreja está cheia do poder de Deus. Essa igreja aqui está cheia do poder de Deus. Essa igreja aqui está transbordando. Você está recebendo unção, sabe para quê? Para que você tenha poder, para que você tenha coragem, para que você tenha coragem para crer em milagres. Coragem para dizer, olha, quem está doente é o papel está doente. Você vai ser curado agora em nome de Jesus. Essa igreja aqui tem poder, tá? Para abrir novos negócios. Unção para abrir novos negócios. Unção para abrir novos negócios. Unção para te ir avante. Essa igreja aqui está cheia do poder para evangelizar com ousadia. Fala assim, 3. Você precisa orar por 3 pessoas, dia e noite, para elas estarem aqui. Pode ser teu pai, que ridiculariza quando você vê na igreja. Pode ser ele. Você joga uma praga nele. Joga, fala assim, pai, o senhor vai ser mais fanático do que eu. O senhor vai mais à igreja do que eu. O senhor vai ler mais a Bíblia do que eu. Joga assim, vai. Ore. Josué era 2 príncipes que subiram à terra prometida, mas recebeu unção pela imposição de mãos de Moisés. Você tem unção, meu querido, para vencer quando você sobe nos montes e para vencer quando você está nos vales. Você tem unção para não se abater nos momentos difíceis. Não deixa apagar a chama da tua fé. Receba unção dobrada. Ou o mar se abre,
ou você anda sobre as águas. Decreto: ou o mar se abre, o mar se abre, ou você vai andar sobre as águas. Amém. Eu queria chamar os pastores aqui, por favor. Não estava no script não, mas os líderes, os pastores, quem chama os líderes de célula também para orar, porque muita gente. Eu quero impor as mãos sobre você. Eu quero impor as mãos sobre você. Eu quero impor as mãos sobre você. Pega o óleo. Fala assim: eu sou um vaso de barro, mas tem tesouro. Tem tesouro. Tem tesouro dentro de mim. Agora, eu queria ler 2 Timóteo 1:8. Não, vai do 6, 7 e 8, por favor. Rapidinho. Preste atenção aqui, galera. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Fala assim: não tem covardia. Não tem covardia. Mas sim poder, amor e autocontrole. Equilíbrio. Recebe isso, recebe. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas nos dá poder, amor e equilíbrio. 8, agora 8. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Porque o Senhor me ungiu para. O Senhor me ungiu para alguma coisa. E Ele me ungiu para quê? Para falar. Para testemunhar. Quantas pessoas passam pela tua vida, dia e noite, e você não fala de Jesus para elas? Fala de Jesus para elas. Fala assim: estou orando por você. Ih, o pastor pregou uma palavra esse domingo maravilhosa. Está lá no YouTube, vai lá assistir. Você tem que contaminar as pessoas que estão perto de você. Sabe por quê? Porque tem uma chama dentro de você. Sabe por quê? Porque você recebeu dons e talentos através da imposição de mãos. Você é o Josué do seu tempo. Você é o Josué que conquista. Você é o Josué que leva outras pessoas a conquistar. Você é Josué. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Depois ele completa: não se envergonhe de mim que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa dos meus irmãos. Fala assim: eu não me envergonho de falar a outros sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Senhor. Eu não me envergonho. Enquanto o louvor canta uma música, nós vamos fazer uma oração rápida sobre vocês. E a nossa oração é: nós ungimos a sua vida. Nós ungimos a sua vida para receber dons e talentos. Só isso. Recebe o talento, recebe o dom. Tudo isso que nós temos, tudo isso que nós somos, depende de uma igreja que tem talentos que estão sendo usados em nome de Jesus. Amém? Pode vir receber. Antônio. Recebe o talento, recebe. Recebe. Não saia daqui sem receber. Recebe.
Recebe, recebe, recebe. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Recebe. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Recebe, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção. Não se apagará, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama. Canta comigo essa música, canta comigo. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Aleluia. Essa chama não se apaga. Essa chama não se apaga e não se apagará. Profetiza, profetiza. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar. Canta comigo. Suplicar, até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante. Diga, fere meu coração, fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha.
mais uma vez queremos ver o céu. Oh, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez o céu, que seja Amém. hoje, Amém. seja Aleluia. hoje, seja agora. Amém. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Nossa. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos líderes. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores. Que a unção esteja sobre eles. Que a unção esteja sobre eles. Que a direção esteja sobre eles. Rafael, ora com eles. Senhor Deus, que a tua unção esteja sobre cada um. Que o Senhor esteja sendo visitado por cada um. Que o Senhor possa estar recebendo uma unção dobrada. Unção dobrada sobre cada um. Não falta unção. Não falta óleo sobre essa igreja. Não falta óleo. Não falta óleo sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Deus. Que a tua graça e teu poder se manifestando na vida de cada um dos nossos pastores. Obrigado, Pai, porque a chama deles está cada vez mais viva. A chama deles está cada vez mais forte. Oh, nós não vamos desistir. Nós não desistiremos. Oh, tem esperança. Oh, vidas sendo encontradas e transformadas pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui. Os nossos líderes de célula. Eu vou dar a bênção agora. Vem aqui na frente para receber uma unção especial. Nossos líderes de célula, por favor. Posso orar com você? Posso orar com você? Pode. A tua chama não vai apagar. Não vai faltar combustível na tua... Você vai andar de tanque cheio. Você nunca vai parar por tanque vazio. Teu tanque vai estar cheio, 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 cheio. E você vai incendiar as vidas em nome de Jesus. Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter muita paz no coração. Paz é muito importante. Paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Porque você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Haja prosperidade no seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser a sua colheita? E o devocional? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Convido você para estar conosco terça-feira na nossa campanha de fé. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fala para a pessoa, tua chama não vai apagar.